Amados irmãos, sei que para a maioria já é conhecido, nosso querido pastor Fernando Lira, pastor da IPI de Passo Fundo, está de férias e aproveitamos a visita dele hoje. Esteve conosco celebrando a ceia no culto da manhã e hoje à noite será o mensageiro do Senhor para os nossos corações. Nós louvamos a Deus pela vida do Fernando. A Egli está aí. Por favor, Egli, fica em pé. Nossa querida irmã. Eu sei que muitas vezes a esposa do pastor fica um pouco constrangida disso tudo. Mas Deus abençoe, minha querida. Muita alegria que recebemos. O pastor Fernando já trabalhou conosco, já foi pastor aqui na nossa igreja. E hoje ele tem um ministério bastante frutífero lá no Rio Grande do Sul, uma missão bastante importante e uma obra fantástica que o Senhor levantou naquele estado. Deus abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Pai, em nome de Jesus, queremos mais uma vez, Senhor Deus, te render glórias, ó Pai. Queremos mais uma vez, Senhor Deus, te agradecer pelo privilégio de termos a liberdade de culto diante de Ti, Senhor Deus, nessa cidade, nesse local, ó Pai. E nesse momento, Senhor Deus, em que a Tua palavra será proclamada, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Teu Santo Espírito venha falar poderosamente aos nossos corações, ó Pai. Senhor, não permita que ninguém saia daqui indiferente à Tua palavra, Senhor Deus. Ministra, Senhor Deus, através da vida do pastor Fernando, as nossas vidas, ó Pai. Teu Santo Espírito, Senhor Deus, tenha um canal agora aberto diante do meditar, ó Deus, das palavras que o Senhor já colocou no coração do pastor Fernando. Que a Tua igreja seja edificada, Senhor Deus. Que a Sua igreja seja exortada, ó Pai. Que a Sua igreja, Senhor Deus, seja confortada, Senhor Deus. Cremos no poder do Teu Santo Espírito agindo em nós. Cremos no poder do Teu Santo Espírito agindo através do pastor Fernando. Fala aos nossos corações. Estamos prontos para ouvi-lo, Senhor Deus. Essa é a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Boa noite, queridos, graça e paz. É uma alegria voltar aqui a esta igreja, que foi bastante importante na minha formação pastoral. Eu vim da 8ª igreja para a 1ª igreja, no 2º, 3º, 4º, 5º ano de seminário, licenciatura e 3 anos depois de ordenação. Então, a gente tem boas lembranças daqui e a gente tem gratidão em nosso coração pelo que a igreja fez por nós. Depois que eu fui também à cidade de Passo Fundo, por muitos anos, a CEMIPS, Secretaria de Missões, nos ajudou lá também. Então, essa igreja faz parte da nossa vida, da nossa história, da nossa família. E aqui, como eu disse, nós anunciamos o nascimento da nossa primeira filha, depois de quase 10 anos de casamento. Trago um abraço da nossa igreja lá de Passo Fundo. Esse ano foi um ano muito bom mesmo lá. Foi um ano que, 2013, foi o ano da inauguração do novo templo, mas foi um ano fraco em termos ministeriais. Já 2014, nós colhemos muitos frutos e eu queria compartilhar isso com vocês, né? Fruto também da participação indireta dos irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus é importante? Deus é por demais importante. Sem Ele não existiríamos. Ele é o nosso Criador. Ele nos deu tudo. Uma outra pergunta: o Espírito Santo é importante? Importantíssimo. Sem o Espírito Santo, o que seria de nós? A sua força, a sua direção, seus dons, seus frutos. Mas eu queria dizer nesta noite que sem Cristo nós não temos acesso a Deus e nem a pessoa do Espírito Santo. Por isso, queridos, nós precisamos
cada dia conhecê-lo melhor, nós precisamos amá-lo mais e experimentá-lo mais em nossas vidas. Jesus é o centro da nossa fé. Todos nós, vocês e eu, nós estamos aqui nesta noite, porque Ele veio. E porque Ele veio, você está aqui nesta noite, diante de tantas opções que você teria para um domingo à noite. Por isso eu separei um texto que fala a respeito disso. É o texto de João, capítulo 3, versículo 35. João, capítulo 3, versículo 35. Lá em Passo Fundo nós adotamos a linguagem, nova tradução na linguagem de hoje. E é nessa tradução que eu vou ler. A palavra de Deus diz assim: o Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Vamos repetir comigo? O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Tudo está em Cristo. Esse é o tema dessa noite em que vamos celebrar a ceia, lembrando daquele que morreu, mas que venceu a morte. Deus enviou Jesus e colocou todas as coisas em suas mãos. Tudo reside em Cristo. A começar, a Bíblia diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Portanto, apesar de ser humano, Ele é totalmente Deus também. Ele é o Logos, a palavra, o verbo, aquela razão universal, aquela mente soberana, transcendente, que conduzia o universo com maestria, como bem pensavam os gregos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo estava no princípio com Deus. E o verbo é eterno juntamente com Deus, é pré-existente juntamente com Deus. Jesus não foi criado, como muitos pensam. Pelo contrário, Jesus foi gerado de Deus. Jesus saiu de Deus. Portanto, tanto Deus quanto Deus Pai. Esses dias eu estava dando um treinamento aos nossos discipuladores e fiz uma pergunta, um questionário. Quem é maior? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E acreditem se quiser, alguns colocaram Deus Pai é maior. Ele foi gerado de Deus, portanto é Deus como Deus. Ele disse certa vez aos fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Ainda no princípio do livro de João, diz que ele estava com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo diz que tudo foi criado para ele, todas as coisas do universo foi criado para ele e por meio dele. E ele, além de ser o criador do universo, é aquele também que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder, como nos diz a carta de Hebreus, no capítulo 1. Jesus, portanto, é o sustentador do universo. Todas as coisas estão em ordem no planeta Terra e no cosmos, pela sua vontade, pelo seu poder. E seguindo ainda esta ideia, Apocalipse nos diz que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os poderosos deste mundo acham que podem, acham que são importantes, acham que o poder está em suas mãos, mas não. Jesus disse: todo o poder no céu e na terra me foi dado pelo meu Pai. Os governadores das nações não passam de simples agentes, cumpridores da vontade de Cristo. São tão passageiros quanto uma neblina, se evaporam, ficam doentes, não são reeleitos, são depostos,
sucumbem, morrem. Mas Jesus continua Senhor para sempre. Queridos, tudo isso, bem resumidamente, é quem Jesus é. Por isso o texto diz: o Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Agora vejamos um pouquinho deste tudo. Queria falar algumas coisas a respeito desse tudo que Deus colocou nas mãos de Cristo. Lá em Mateus 11, 27, o texto diz assim: o meu Pai me deu todas as coisas. Comprovando o texto que nós lemos. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Só pode conhecer a Deus aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Queridos, isto é tremendo. Olha o poder que Jesus tem em suas mãos. Só aqueles a quem Jesus quiser mostrar Deus é que conhecerão a Deus. Por isso o texto de João 35 diz: o Pai o ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. E esse tudo que Deus colocou nas mãos do Filho passa também por aí, pela própria revelação de Deus a cada ser humano. Jesus, a Bíblia diz que é o caminho para Deus, nós sabemos disso, mas Ele também não é somente o caminho, mas Ele é a máquina que constrói a estrada, destruindo os morros, tirando os empecilhos. Jesus é a pavimentação desse caminho, e Ele é também as placas de indicação desse caminho. E Ele soberanamente sinaliza o caminho para aqueles a quem Ele quer. A Jesus foi dado o poder de mostrar o Pai, a quem Ele escolher, a quem Ele quiser. Em João 1,18, a Bíblia também nos diz: e ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. É Ele, Cristo, que nos mostra quem é Deus. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Somente Cristo pode, de fato, fazer com que Deus seja importante na tua vida. Somente Cristo pode, de fato, deixar que Deus deixe de ser um Deus transcendente, soberano, grande, distante, para que Ele se torne na tua vida um Deus de perto, um Deus que caminha com você, que está contigo. Somente Cristo pode fazer com que Deus saia da sua boca e passe a habitar o seu coração. Nisto reside a grandeza de Jesus. Deus colocou tudo nas mãos dele. E eu quero te perguntar nessa noite: você está nele? Você está em Cristo? Porque Deus, queridos, é muito genérico. Deus está na boca de todo mundo, do estuprador, do bandido, Mas a pergunta é: nós estamos em Cristo? Se estamos em Cristo, estamos em Deus. Se não estamos em Cristo, não estamos em Deus, porque é o Filho quem revela quem é o Pai. E o que mais nós podemos dizer deste tudo que Deus colocou nas mãos de Cristo? A Bíblia diz lá em João 7,37, que Jesus no último dia da grande festa disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão rojar
do coração de quem crê. E isso ele dizia com respeito ao Espírito Santo, que ainda não havia sido dado, porque a Jesus ainda não havia sido exaltado ao céu. Queridos, quando a Bíblia diz que Deus pôs todas as coisas nas mãos do Filho, significa dizer também que o Filho, Cristo, é o responsável por batizar cada um de nós com o Espírito Santo. Se alguém tem sede, vem e beba. Que água é esta? Esta água é o Espírito. Portanto, Ele oferece o Espírito Santo. Jesus não é a água, mas Ele é a fonte da água viva. Jesus é a fonte do Espírito Santo. É Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem libera o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Deus Espírito. É o chamado de Paráclitos, o Consolador, o Auxiliador. É o Deus que vive dentro de nós. É Ele, na verdade, que nos mantém no caminho da fé. É Ele, o Espírito Santo, quem nos sustenta, quem nos fortalece, quem nos guia, quem nos anima, quem nos ensina, quem nos dá alegria, amor, paz, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Será que você, como marido, precisa dessas qualidades? Paciência, mansidão, domínio próprio, fidelidade? Será que você, como esposa, precisa dessas qualidades? Será que você, como empregado, como patrão, precisa desenvolver essas qualidades nos seus relacionamentos pessoais? Tudo isso vem pelo Espírito que vive em nós. Queridos, é assustador o número de pessoas que tomam remédios para dormir. É incrível. Faça uma pesquisa ao seu redor. É impressionante o número de pessoas que dependem de remédios reguladores do humor. Outras pessoas dependem do chocolate, outras dependem das compras, outros são workaholics, são viciados em trabalho, sem dizer no grandiosíssimo número de pessoas dependentes do álcool. Onde está a paz? Onde está a serenidade? Onde está o equilíbrio? Onde está a harmonia interior da alma? Onde está a harmonia familiar? Onde está a calma? Onde está a paciência? Eu sei onde está. Está no Espírito Santo. Tudo isso que nós precisamos para viver hoje está no Espírito Santo. É Ele quem nos dá, são os frutos. Então talvez você diga: pastor, eu preciso do Espírito Santo, porque eu sou ansioso demais, porque eu atropelo todas as coisas, sou agitado, não tenho paciência, não tenho alegria, me sinto debilitado espiritualmente. Você precisa desesperadamente do Espírito Santo. E quem te dá o Espírito Santo é Cristo. Porque o Pai o ama e colocou tudo nas mãos dele. E o que mais podemos dizer que o Pai colocou nas mãos do Filho? Eu quero, para finalizar, falar mais uma coisa que eu acho importantíssimo. A Bíblia nos diz lá em Mateus 9, versículo 5, o que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados.
Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua cama e vá para a sua casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. A seres humanos não, diria eu. Ao ser humano Jesus de Nazaré, este sim, tem poder até para perdoar pecados, porque Deus o Pai o ama e colocou tudo nas mãos dele, inclusive este poder exclusivo, perdoar pecados. E Jesus perdoa qualquer pecado. Eu aprendi depois de muito tempo que existe sim pecadinho e pecadão. Demorei para aprender isso. A gente nasce, cresce na igreja, não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Mas está no nosso breve catecismo, lá pela pergunta 80 e pouco, você vai achar isso aí. Existe sim pecados mais feios, mais odiosos, mais nojentos e mais graves aos olhos de Deus. Certa vez uma senhora me abordou à frente da igreja, ela trazia suas crianças à escola dominical, mas não ficava. E eu questionei ela assim, quer dizer, conversei um pouco com ela e convidei-a para vir na igreja, e ela disse: pastor, eu não tenho jeito. Falei: como não tem jeito? Eu cometi alguns pecados que não tem mais jeito. Foram muito grandes os meus pecados. Queridos, a grande e boa notícia é que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não há pecado que a cruz, que o sacrifício de Cristo não contemple, porque Ele na cruz gritou: está consumado, está feito, está pago. Você e eu não precisamos mais viver debaixo da culpa, do jugo, do peso do pecado, porque Cristo tem poder para perdoar. Nós podemos ser livres em Cristo, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eis aí uma good news, uma boa notícia para você e para mim nesta noite. Será que você está compreendendo nesta noite quem é Jesus? Será que nesta noite você está compreendendo que todas as coisas está em Cristo? E eu poderia falar muito mais sobre esse tudo que está nas mãos de Cristo. Mas o principal que eu quero dizer com tudo isso é: o que você faz sabendo disso? Qual é a tua postura, ou qual tem sido a tua postura frente a este conhecimento a respeito de Jesus? Qual é o teu posicionamento frente a Jesus Cristo? Depois de saber todas essas coisas a respeito dele e muitas outras que você sabe. O que você fará com Cristo depois desta mensagem? Você vai obedecê-lo? Você vai recebê-lo? Você vai segui-lo? Ou você permanecerá em cima do muro? Conta-se uma história que um homem estava em cima do muro, de um lado o diabo, do outro Cristo, e Cristo chamando: venha, desce, venha desse lado, e o diabo afiando as suas unhas, e Jesus chamando, e o diabo tranquilo,
O homem ficou intrigado, virou para o diabo e perguntou: por que você está tão tranquilo? Jesus está me chamando e você... Ele disse: é que o muro é meu. Acompanhe comigo o versículo 36. João 3,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. O texto do 36 começa dizendo: por isso, queridos, por isso que? Por tudo isso que ouvimos falar hoje a respeito de Jesus e muitíssimo mais. Por isso, sendo quem Ele é, quem crê tem a vida eterna. Quem nessa noite decidir em seu coração, a partir de hoje, obedecer a Cristo, terá a vida eterna. Porém, quem nessa noite decidir permanecer ou se manter alheio a Cristo, a Bíblia diz que vai sofrer para sempre o castigo de Deus. Por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus é muito bravo? Não! Muito pelo contrário. Porque Deus amou você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, não receba o castigo, mas tenha a vida eterna. É um presente, é uma graça especial concedida por Deus a pecadores como nós. É uma chance, é a redenção oferecida em Cristo, é o perdão oferecido em Cristo, é a absolvição dos nossos pecados feito no Filho, pois Deus o Pai o ama e o colocou todas as coisas nas suas mãos. Talvez nessa noite você não tenha vindo aqui por acaso. Deus nos oferece em Cristo uma nova chance. Quero desafiar a você a descer do muro. Talvez você tenha sido batizado nesta igreja, tenha feito a tua profissão de fé, mas você nunca desceu do muro. Você precisa tomar uma decisão a respeito de Jesus Cristo. Queridos, Jesus é muito, muito grande. Jesus é muito maravilhoso. Jesus é bom demais para nós ficarmos alheios, alienados a Ele. Não podemos, diante da grandeza de Cristo, do poder de Cristo, do amor de Cristo, nos manter inertes, sem uma posição, sem uma reação, seja de aceitação, de recebimento como Salvador, seja de arregaçar as mangas e colocar a mão no arado. E eu, como portador desta palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero desafiá-lo nessa noite a obedecer a Cristo. O ano está começando. Faça um propósito de seguir a Cristo, de ser um discípulo. Dedique a sua vida hoje a Cristo. Hoje, aqui neste lugar aí onde você está. Diga para você mesmo, e diga ao Senhor também: Senhor, até hoje eu quis viver por mim mesmo, mas a minha vida não chegou a lugar nenhum. Todos os caminhos menos um levam a lugar nenhum. Já ouviu essa música? E hoje eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Por favor, por graça, me recebe como teu servo. Me recebe, eu quero te servir. Me recebe como teu filho, eu quero me tornar o teu filho nesta hora. Porque eu vivia alheio, desligado de ti. Mas agora eu quero viver próximo a ti. Eu estou cansado. Eu preciso de um pai amoroso para me acolher, para me receber, para me cuidar. Ou talvez eu quero dizer a você também, nessa noite, que
já teve momentos especiais com Jesus, já foi batizado, já sentiu a sua presença. Talvez você que já foi integrado ao corpo de Cristo, que é a igreja, mas por várias circunstâncias você se afastou, você perdeu o primeiro amor, você está frio espiritualmente. Você também pode fazer esta oração. O ano está começando. E você pode dizer: Senhor, eu já senti a tua presença. Eu já tive profunda alegria na tua presença. Mas hoje eu me sinto vazio. Eu me sinto fraco espiritualmente. Eu me sinto sem rumo, sem norte. Renova a minha vida. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar às primeiras obras. Eu quero voltar à simplicidade do Evangelho. Eu quero voltar nesta noite. Queridos, feliz ano novo. Eu terei somente com Cristo, porque tudo está em Cristo. A verdadeira alegria está em Cristo. A suficiência que você precisa para pagar as suas contas está em Cristo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. E a satisfação está em Cristo. Por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua prática, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Cristo nós temos tudo de Deus e tudo do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você não precisa de nada neste ano, só de Cristo. Firme os seus pés na rocha. Se você aceita esse desafio, então eu faço o segundo desafio. Comece um discipulado. Procure alguém desta igreja e comece a estudar a Bíblia. A IPI do Brasil lançou um material, eu indico, conheço o autor. Material de discipulado, são 4 cadernos. Muito interessante esse material. Só pedir na Pendão Real, viu? Você começa a estudar a Bíblia. Se você decidir hoje firmar um compromisso com Cristo, você precisa, em segundo lugar, começar a estudar a palavra de Deus. Deus abençoe. Amém?